Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã de terça-feira. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te livre neste dia. Bendito seja o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta oportunidade que nos faculta o Senhor de nos reunirmos através das redes sociais para compartilharmos uma porção da Palavra de Deus que muito enriquece a nossa vida espiritual. As Escrituras, ela nos instrui, nos ensina, nos exorta que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, hortes espirituais nas regiões celestiais, tenebrosas. Então, não lutamos contra pessoas, lutamos contra o reino das trevas. Assim como o Senhor nosso Deus, Ele influencia a mente, o coração do ser humano, o reino das trevas também influencia a mente e o coração do ser humano. Deus, Ele influencia por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus, por meio daqueles que ouviram, entenderam, compreenderam, com sinceridade e verdade ouviram a palavra e creram na expressão do seu amor. Enquanto que o reino das trevas, ele influencia o homem a permanecer e a continuar vivendo no pecado. Então, dentro desta questão que a Bíblia vai trazer de batalha espiritual, de guerra espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e hortes espirituais da maldade, Toda esta batalha, ela acontece no campo da nossa mente, da nossa consciência, das nossas faculdades. E a gente precisa a cada dia estar atento, estar alerta, estar apercebido a todas as artimanhas de Satanás. A palavra Satanás, dentro do original hebraico, quer dizer adversário. Todos aqueles que se levantam e se opõem contra nós, pode, dentro da linguagem da raiz da palavra do hebraico, se colocar como adversário. Traduzindo para a nossa língua, é Satanás. Então, ele não dorme, ele, junto com todos aqueles que decaíram, que foram expulsos do céu, querem seduzir você a permanecer, a continuar no pecado. Então, louvado seja o nome de Jesus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a sua graça, é Ele que nos dá o seu amor, e a sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade do pai aos filhos até a 4ª geração, mas as misericórdias do Senhor nos visita, nos acompanham até 1000 gerações. E as misericórdias do Senhor é o fator de não sermos consumidos da face da terra. Eita glória! Bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã de terça-feira,
São aproximadamente meio-dia, né? Então é neste momento que há uma transição, né, de horário, né? Já passa a iniciar-se a parte da tarde. E Deus nos deu a oportunidade de abrirmos uma live para compartilharmos uma porção da sua palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, o nosso interesse é compartilharmos a palavra de Deus. Compartilharmos aquilo que o Senhor compartilha dentro da revelação, da iluminação que Ele nos concede da palavra para compartilhar a você. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor Deus abençoe poderosamente. Eu queria convidar-vos a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o discípulo amado, né, o apóstolo amado, né, João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Versículo de número 16. Você já está com a sua Bíblia em mãos? Acompanhe conosco a leitura bíblica que diz o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Bendito seja o nome de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16, foi a leitura que nós fizemos. Tá? O óculos fica assim, irmãos, porque ele está sem uma perna, né? E bem-aventurado é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, que não precisa dessa bengala, né? Dessa bengala, tá? Mas aprove a Deus, né, que ainda restou uma perna para segurar. Deus abençoe. Meus irmãos, este versículo que está inserido dentro de um texto, tá, que vai falar sobre o supremo propósito de Cristo para cada um de nós. Dentro deste supremo propósito de Cristo para cada um de nós, eu quero trazer uma palavra ao seu coração e dizer: Deus não erra nas suas escolhas. Declarar que Deus não errou em escolher você. Tá? O versículo do capítulo 15, versículo 16, declara que foi Jesus quem nos escolheu. Tá? Dentro da cultura, eram os discípulos que escolhiam o seu mestre. Tá? Jesus, ele tem uma didática e uma dinâmica totalmente diferente, e não é os discípulos quem escolhem Jesus. É Jesus que escolhe os seus discípulos e os chama a si para depois enviar após si. Então perceba que é Jesus quem escolhe os seus discípulos. Repito, Deus não erra nas suas escolhas. Dentro deste prisma, eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, para despertar a sua consciência, para despertar o seu chamado, a sua vocação e a escolha que Ele lhe fez. Ele escolheu a sua vida para ser propósito dele aqui
na terra para edificar não somente a sua vida, mas para que através de você vidas sejam edificadas, alcançadas e abençoadas. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida é feita de escolhas. Escolhas estas que podem trazer resultados bons e resultados maus. Podemos escolher. Temos sobre nós o livre arbítrio. Mas dentro desta escolha, nós vamos ter bons frutos ou nós vamos ter maus frutos, frutos ruins. Dentro das nossas escolhas, nós podemos ter bons resultados ou podemos ter maus resultados. O fato é que, mediante nossa fraqueza, diversas vezes acabamos fazendo escolhas erradas, que ao longo de nossa jornada, essas escolhas deixam marcas, deixam cicatrizes, consequências que só Deus pode apagar na nossa vida. Quantas pessoas não fazem escolhas erradas? Tomam posicionamentos errados. Consequentemente, vêm as consequências sobre estas escolhas e estes posicionamentos errados. Quem vai sofrer? Quem toma posicionamentos errados. Quem vai sofrer? Quem escolhe de forma errada, se precipita diante das escolhas que fazem. Por isso, nós devemos, primeiro, buscar o conselho de Deus. Segundo, vasculhar as Escrituras, e buscar o direcionamento de Deus diante das escolhas que vamos fazer. E devemos buscar conselho das pessoas que são espirituais, a nossa liderança que o Senhor constituiu sobre a nossa vida, de anciãos que têm uma vida pautada, de um relacionamento com Deus e tem uma história de vida que pode nos aconselhar. Um rei, ele não tomava decisão sem buscar conselho dos anciãos, dos conselheiros, de Deus, dos profetas. Porque temos estas referências à luz da Bíblia para ensino nosso. E por que às vezes nós fazemos escolhas e tomamos decisões sem tomar conselho? Sem tomar conselho. Então, é melhor nos movermos diante das escolhas e decisões que tomamos, através de conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. E eu sei que você que está me assistindo nesta live, como todos nós, todos os dias ao acordarmos, temos decisões e escolhas para fazermos, estas decisões, essas escolhas que regem a nossa vida. Então é bom tomarmos conselho, conselho com pessoas espirituais, conselho com pessoas que amam as Escrituras, pessoas que têm história, de uma vida em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia nos traz exemplo de grandes homens que fizeram suas escolhas, e muitas delas acarretaram consequências ruins, colocando em risco suas vidas e a vida de tantos
tantos outros que dependiam dele. Tá? A minha família depende de mim, a minha esposa depende de mim, os meus filhos dependem de mim, as pessoas que se espelham na minha vida dependem de mim. Então, temos que tomar posicionamento. Tá? Deus não errou em te escolher, como Deus não errou em escolher muitos homens e mulheres de Deus, tá? Em que traz esta ênfase as histórias escriturísticas. Deus os escolheu. Exemplo, Davi escolheu o adultério. Davi foi chamado, Davi foi escolhido. O Senhor Deus tirou ele entre as malhadas das ovelhas, o ungiu para ser rei, para ser líder da casa de Israel. Mas Davi escolheu, tá? Davi escolheu, tá? E escolheu errado. Em vez de estar na guerra, batalhando, tá? Guerreando, estava no pátio do palácio passeando. E viu Betseba tomando banho, despida. Os olhos são as janelas da alma. Logicamente ele passou a desejar, o desejo gerou a cobiça trouxe consequentemente, tá, o pecado. E Davi pagou um preço muito alto, tá, por esta escolha errada. Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. Tá? Adão escolheu desobedecer a ordem de Deus. E eu te pergunto, Deus não os chamou? Deus não os escolheu? Porque o texto que li, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus escolheu Judas. Tá? Que privilégio o Senhor Jesus deu a Judas como deu a mim, deu a você. Ele te escolheu. Então ele não escolhe errado. A questão é que nós é que fazemos escolhas erradas. A questão é que nós, tá, é que tomamos posicionamentos errados. Consequentemente, vai vir as consequências e resultados ruins das nossas escolhas. Bendito seja o nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós. Tá? Mas eu quero afirmar algo a todos vocês, tá? Que há alguém que jamais errou nas suas escolhas. Tá? Esta pessoa é onisciente, é onipresente, é onipotente. Aquele que nos deu a vida, seu nome é Jesus Cristo. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Ele te escolheu. Te escolheu, tá? Essa escolha que partiu do coração de Deus, escolher a humanidade, tá, para viver em plena comunhão com Ele. E como Deus não erra nas suas escolhas. O convite do Senhor, irmãos, está estabelecida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite de Jesus é para todos. A chamada de Jesus é para todos. Ele escolhe todos para viver uma vida separada, para viver uma vida em santificação e honra, para a glória do seu nome. Por isso todas as escolhas precisam passar pelo crivo das Escrituras. Por isso todas as escolhas você deve buscar ao Senhor em oração e esperar com paciência Ele direcionar
Ele falar, porque quando somos movidos e direcionados por Deus, acredite, não há erro, não há falhas, porque Ele está andando com você no caminho, te guiando, te direcionando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você for se posicionar para tomar alguma direção, busque conselho. Busque conselho. Tá? Busque direção de Deus antes de você tomar as suas escolhas. Porque se você escolher se posicionar de forma errada, as escolhas terão consequências ruins para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Vejamos porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos escolheu. Tá? Deus nos escolheu para o seu propósito divino. Tá? Deus nos escolheu para o seu propósito divino. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tá? Então perceba, tá, que o Senhor Jesus, tá, dentro da sua palavra, tá, Ele decidiu se posicionar, te escolher. Tá? Então não deixe as sementes, tá, perversas do adversário, do inimigo das nossas almas, a voz dele ecoar, gerar dúvida, tá, na sua mente, na sua psique. Por isso a Bíblia diz que temos que tomar o capacete da salvação. E o que o capacete ele protege? O cérebro, a cabeça, a mente, a psique, as faculdades, tá? Ouça somente a voz de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, tá? Deus ele declara algo poderoso a Jeremias, que era filho de Ilquias, que estava aprendendo a exercer, tá, a ordem sacerdotal. Ilquias era sacerdote. Todo filho de sacerdote ele aprendia a Torá, e os 613 preceitos da lei estava sendo preparado Jeremias para ministrar perante o altar. Porém o Senhor Deus faz a ele uma chamada, tá, para exercer o ministério profético. Então, quando lemos Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, Deus declara algo poderoso a ele. E diz: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Perceba que o Senhor Deus declara que antes que ele fosse formado, Deus tinha um propósito. O Senhor já havia chamado ele para o ministério profético. Quem escolhe é Deus. Deus não escolhe de forma errada. Ele não errou em te escolher, como não errou em escolher o profeta Jeremias. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, tá? Viva este propósito. Viva este propósito. A Bíblia diz que nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade perante o Senhor, tá? A Bíblia diz que precisamos nos render perante o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Oh, bendito seja o nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9 ao versículo 10, diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bendito seja o nome de Jesus. Perceba que dentro do texto, ao escrever, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: vós sois geração eleita. Olha o privilégio, meus irmãos, de ser escolhido. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ele nos chamou da onde? Das trevas. Antes de ele nos escolher e nos chamar, vivíamos como? No pecado, na iniquidade, segundo o príncipe deste mundo, que é o diabo. Vivíamos governados e seduzidos pela concupiscência da carne. Mas ele nos chamou, vinde. Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos arrancou das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. O que é trevas? Ausência de luz. O que simboliza treva na Bíblia? Pecado. Ausência total de Deus na vida do homem. Mas a Bíblia diz que quando Cristo se manifestou, a luz raiou, trazendo consigo amor, trazendo consigo compaixão, trazendo consigo misericórdia, trazendo consigo a luz que resplandece no meio das trevas. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Ele nos chamou das trevas. Isso fala de condição e do estado em que vivíamos. E eu quero te dizer, Ele está vivo. Ele mesmo declarou na sua palavra: estou convosco todos os dias até a consumação do século. A porta da graça ainda está aberta. O convite de Cristo está sendo lançado ainda aos homens: vinde a mim. Este convite, vinde a mim, é o convite te chamando para você sair das trevas, do pecado, da iniquidade, do governo de Satanás. Ele está te convidando para você vir para a sua maravilhosa luz. Oh glória, estou sentindo a presença de Jesus, que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povos. Olha como a Bíblia classifica. Nós não éramos povo. Em outro tempo não éramos povo. Hoje somos povo. Somos povo de Deus. Porque abandonamos o pecado, abandonamos a iniquidade. Abrimos os nossos ouvidos não para escutar, mas para ouvir o que o Espírito Santo tem a declarar. E o que o Espírito Santo tem a declarar? Cristo, a verdade, o Logos, a palavra. O que o Espírito Santo tem a declarar? Revelar Cristo em nossos corações. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só a igreja tem a capacidade
de ouvir de forma plena, profunda, na sua largura, na sua altura, na sua profundidade, a revelação de Cristo Jesus, aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, que em outro tempo não eras povo, mas agora é povo. A este povo chamado e escolhido é que tem esta intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ilumina a mente, trazendo entendimento ao coração, para que você, eu, seja instrumento de Deus para revelarmos Cristo Jesus a esta humanidade caída. Ele revela a nós quem? A pessoa bendita do Espírito Santo. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Aí o texto continua dizendo que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançar-te a misericórdia. Eu quero te dizer, a misericórdia do Senhor, ela está sobre todos. Mas aquele que se tornou filho, aquele que se tornou cristão, recebeu a chamada, abraçou a chamada de Cristo Jesus como escolhido, eu quero te dizer, a misericórdia não está sobre, está nele, habitando nele, vivendo nele, de forma plena. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Então Deus não errou nas suas escolhas, não errou em te escolher. Olha o privilégio. Oh glória, olha o privilégio de ser escolhido por Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito desta forma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que é isto, irmãos? Estamos andando em novidade de vida. Você foi escolhido, você foi chamado para viver em novidade de vida. O único povo que tem acesso ao trono de Deus, em que as portas dos céus estão abertas, e tem acesso a entrar aos santos dos santos, é o povo de Deus, a eclésia, a igreja, o chamado, o escolhido. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então fomos chamados, escolhidos para vivermos em novidade de vida. O passado que nós carregávamos, já não carregamos mais. Sabe por quê? Porque quando eu abro a Bíblia, eu abro a Bíblia e andamos direcionados, andamos guiados pelas Escrituras. Ela é a nossa base, ela é a nossa regra de fé. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a palavra de Deus garante isso. A palavra de Deus garante isso, que não carregamos mais este fardo pesado do pecado. Ele foi arrancado dos nossos ombros, porque Jesus arranca o fardo pesado, Jesus arranca o jugo pesado do pecado dos nossos ombros, e Jesus coloca o jugo dele, o fardo dele sobre nós. Por quê, pastor? Porque o jugo do pecado é pesado, é cruel, nos conduz ao inferno, mas o jugo e o fardo de Jesus é leve. Oh glória! Ele nos conduz às mansões celestiais em Cristo Jesus.
Você prefere continuar carregando o fardo do pecado, o jugo do pecado, ou você quer que Jesus arranque o jugo do pecado, o fardo do pecado de sobre os teus ombros e Jesus coloque o fardo e o jugo dele sobre você? Oh glória! Pastor, eu estou em pecado. Pastor, eu já errei muito. Pastor, da profundidade do pecado em que eu estou mergulhado, eu não tenho condição mais de sair. Tem sim. É mentira do diabo. Tem sim. Tem sim. Jesus pode te arrancar desta profundidade em que você se colocou. Basta você cair em si, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e declarar com verdade e sinceridade diante de Cristo. E eu te garanto, pelas Escrituras, que a mão de Deus te alcança e te arranca. Oh glória, bendito seja Deus, te arranca. E o que faz o Senhor te arrancar? É o verdadeiro arrependimento que você vai declarar diante dele. Ele se manifestará na sua vida. Creia, creia. Jesus não te chamou para andar desta forma. Jesus não te chamou para você andar mergulhado na sarjeta do pecado, da iniquidade. Não. A sua vida tem um propósito maior. Ele tem um propósito maior na sua vida. Acredite, creia de todo o teu coração. E Ele, o Senhor Jesus, se manifestará na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Há duas perguntas aqui, há duas indagações. Você crê na pregação do Evangelho? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Há duas indagações. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías está profetizando a nação de Israel, profetizando a nação de Judá. E no capítulo 53, que ele faz essas narrativas, o profeta Isaías está fazendo a apresentação do Cristo, que foi levado ao matadouro como uma ovelha e não abriu a sua boca. Ele está fazendo a apresentação de Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então Jesus pagou o preço da redenção da nossa alma. Jesus se ofereceu uma vez por todas, e ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele pode interceder a Deus por nós. Tá? Ele se compadeceu da nossa vida. A Bíblia diz que quem serve ao Senhor Deus, quem aceitou o chamado e foi escolhido, tá? E entendeu que foi chamado e escolhido, não vive pecando. Não vive pecando. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e vive pecando, nunca o viu e nem o conhece. Bendito seja o nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda nessa oportunidade, tá? O passado que carregávamos, já não carregamos mais. Bendito seja o nome de Jesus. Já foi tudo pago na cruz. Já foi tudo pago na cruz. Oh, glória a Jesus. Para nos libertar do poder do pecado. Do poder do pecado. João capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, tá? A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos adotou como filhos. Como filhos. Bendito seja o nome de Jesus, tá? Olha o que o texto diz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, a todos quanto receberam, se eu tenho que receber, tá? Se eu tenho que receber para me tornar filho, então eu não sou filho. Para eu me tornar filho, eu tenho que ser recebido por ele, tá? Mas a todos quanto receberam, tá? Aqui tem uma diferença de posicionamento. Quando Jesus se manifestou, a humanidade foi encerrada debaixo do pecado, debaixo da iniquidade, debaixo da maldição do pecado. Tá? Então, a Bíblia diz que nenhum justo, nenhum sequer. Todos os habitantes da terra, tá, estão no estado e na condição de pecador. Não há nenhum justo, nenhum justificado diante de Deus. Agora, por meio de Cristo somos justificados.
É o que João está trazendo aqui dentro da revelação e da inspiração do Espírito Santo. Ele está dizendo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para quem? Para o povo judeu. O povo judeu não reconheceu a Cristo, não reconheceu o Messias, rejeitaram o Messias. Então, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo ser humano precisa passar por Cristo para se tornar filho de Deus. Tá? E esses que passam por Cristo para se tornar filhos de Deus precisam crer. Não erre de palavra. Creio e adultero. Creio e me prostituo. Creio e continuo fornicando. Creio e continuo mentindo. Creio e continuo roubando. Creio e continuo tirando a vida do próximo. Creio e continuo nas drogas. Creio e continuo espancando o meu próximo. Você não crê. Você continua praticando o pecado e vivendo na iniquidade. Porque aos que creem no seu nome, aquele que crê tem em si o testemunho do unigênito Filho. Crê é o substantivo da fé. O que é fé? É eu me mover pela força da palavra de Deus. O que alimenta e fortalece a minha fé? A palavra de Deus. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu receba Jesus, eu preciso permanecer nele. E para mim permanecer nele, eu preciso viver tendo uma vida, tá? Tendo relacionamento com as Escrituras sagradas, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Ele não está falando aqui, tá, esse nascimento que o Senhor Deus concedeu ao homem por meio de Cristo não é um nascimento natural, carnal, tá? É um nascimento espiritual, tá? Nós fomos gerados de novo para uma nova viva esperança em Cristo Jesus para nos reconciliarmos com Deus. E essa reconciliação, tá, nos separa do pecado para vivermos em novidade de vida. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: não te importa eu te dizer, necessário é nascer de novo? Tá? Esse nascer de novo, tá, não é do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus, que vem acompanhado do verdadeiro arrependimento e de conversão. Arrependimento, mudança de direção; conversão, mudança de estado. E a mudança de estado só pode acontecer na minha vida após eu verdadeiramente mudar de direção com verdadeiro arrependimento. Aí o meu estado começa a mudar. Cristo vai ser formado na minha vida. Bendito seja o nome de Jesus, tá? Para vivermos a eternidade com Ele, tá? Para vivermos a eternidade com Ele. Então, quando o Senhor nos escolheu, nos chamou, foi para vivermos a eternidade com Ele, tá? Bendito seja Deus. Apocalipse 21:4 nos afirma esta verdade, tá? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Hoje nós choramos porque somos perseguidos. Hoje nós choramos porque somos excluídos, por sermos cristãos, por amarmos as Escrituras, por pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Mas é Deus que limpará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tá? Deus nos escolheu para frutificar no seu reino. Todo filho de Deus,
tá? Como uma árvore plantada no reino, ele frutifica, ele dá frutos. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Vos nomeei. Quem nos nomeou? Cristo. Por quê? Porque estamos em Cristo. E em Cristo ele nos nomeia. Para quê? Para que vardes e deis fruto. Tá? Então entenda, a palavra frutificar significa produzir, dar resultados. Oh glória, militando dentro da vontade. Toda a vontade de Deus, toda a nossa vontade precisa estar dentro do propósito que o Senhor Deus nos colocou. Eu posso ter muitas vontades, mas a pergunta é, estas vontades estão andando dentro do propósito? Lembra de Jesus orando no Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Era a vontade de Jesus, porque ele estava vendo, antevendo todo o sofrimento do Calvário. E por um momento ele disse, passa de mim este cálice. Tá? Então toda a vontade precisa estar alinhada ao propósito que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito diferente para a sua vida. Assim como a chamada e a vocação são diferentes na vida de cada servo que o Senhor chama e escolhe, tá? Então a gente precisa entender que esta vontade precisa estar alinhada ao propósito. Jesus ora pela terceira vez e diz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aqui tem uma revelação poderosa de Jesus, tá? Todas as vezes que nós vamos fazer a nossa própria vontade, nós saímos do propósito. A gente precisa entender, tá, que a nossa vontade, ela precisa estar no propósito, porque a nossa vontade não é nossa, é a vontade de Deus em nós, se movendo no propósito que Ele estabeleceu para andarmos nela. Possivelmente as coisas estão dando errado na sua vida, tá? Porque você tem resistido à vontade de Deus. Tá? Esta vontade de Deus na sua vida precisa estar dentro do propósito que Ele tem na sua vida. Tá? E quando a gente quer viver segundo a nossa vontade, nós excluímos a vontade de Deus e deixamos de andar no propósito. Você precisa entender isso. Você precisa compreender esta verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando a minha vontade está alinhada à vontade de Deus e eu me movo no propósito, eu dou fruto. Eu dou fruto no reino. Agora, quando a minha vontade está fora do propósito, eu deixo de dar fruto. E há um perigo aqui, porque Jesus passou por uma figueira, essa figueira tinha folhas, e a figueira, mesmo estando na estação ou não, ela tem folhas, ela tem fruto. Quando Jesus chegou na figueira e não encontrou frutos, Jesus se irritou. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Tá? Então, se estamos enxertados na videira verdadeira, tá? Somos galhos enxertados na videira verdadeira, então nosso galho está ligado na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Cristo. Se Ele está ligado, Ele está em nós, então somos uma videira que dará frutos no reino de Deus. Tá? João 15:5 vai afirmar que nós precisamos frutificar no reino de Deus. Tá? E para frutificar precisamos estar em Cristo, nos movermos em Cristo para propósitos de Cristo. Tá? Eu sou a videira verdadeira. Quem? Cristo.
Vós a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa expressão sem mim quer dizer que quando nos movemos e não estamos dando fruto, a gente precisa se preocupar. Isto é um termômetro que Cristo não está em nós. Alguma coisa na nossa jornada aconteceu, que nos desligou da videira. Temos que ter cuidado. Se não estamos dando frutos, isso é um termômetro, um despertamento da nossa consciência para uma autorreflexão. Jesus é a videira, nós somos as varas. Ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não vamos dar frutos, mas só em Cristo podemos dar frutos. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo, frutificar no reino de Deus implica deixar a zona de conforto. Meu Deus. Isso aqui fala de procrastinar, irmãos. Crente que não ora, crente que não se relaciona com as Escrituras sagradas, não lê a Bíblia, não procura ter conhecimento das Escrituras, não busca a vontade de Deus em Senhor, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é a minha vocação. E vamos parar com esse negócio que a minha chamada é só púlpito, é só microfone. Meu Deus, há uma síndrome entrando na mente e no coração dessa geração, que ser chamado é só púlpito, é só microfone. Não é, irmãos, não é. Eu tenho que me mover na vontade, no propósito de Deus. Aonde eu estiver, estar falando do amor de Jesus, evangelizando, fazendo uma apresentação de Cristo. É tudo que você faz em prol do reino. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Então eu preciso sair da zona de conforto, sair do acomodismo e me mover. Olha o que Deus disse para Abraão no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, quando o Senhor Deus chama Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quais são as suas amizades? Quais são as tuas rotinas? Quem são os teus parentes? Quais são os seus prazeres? Quais são as suas vontades? Quais são os seus planos? Se tudo isso não estiver focado dentro da vontade do propósito de Deus na sua vida, você está militando em vão e não está dando frutos. E isso nos chama a um despertamento na nossa consciência. Então, é nós que precisamos sair do conforto, do acomodismo e da procrastinação e nos movermos. O que foi que o Senhor Deus, quando chamou Josué, sucessor de Moisés, ele ortogou a autoridade de conduzir o povo à terra de Canaã para conquistar as terras. O que foi que o Senhor Deus disse a Josué? Josué, eu sou contigo, porém, levanta-te, dispõe-te, e anda, bom? De braços cruzados, não vai acontecer nada na sua vida dos céus. Se mova. Abraão sai
da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ouvindo a voz de Deus, só a voz, ele ouviu uma única vez, tomou tudo o que tinha e saiu, sem saber para onde ia, sem saber a origem do local. Tá? Conforme ele se movia, Deus ia mostrando, Deus ia revelando, Deus ia iluminando, Deus ia guiando, Deus ia direcionando a vida de Abraão. Então pare de procrastinar, saia desse conforto que você está, se mova, se levante, se disponha, tá? E você vai ver que Deus vai começar a agir. Então não adianta você ter N propósitos se não está alinhado à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Todo cristão que está fora do propósito de Deus não dá frutos, dá trabalho, muito trabalho, tá? Frutificar no reino de Deus implica ser cheio do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque sem a pessoa do Espírito Santo, não tem como o homem se mover para propósitos específicos no reino de Deus. A virtude do Espírito nós vamos receber. Então, para isso, precisamos permanecer nele, precisamos zelar, cuidar daquilo que recebemos. O fogo é Deus que acende, mas é responsabilidade nossa de manter o fogo aceso. Tá? A virtude do Espírito que habita em nós, é nós que temos que zelar. Por isso Paulo disse, não entristeçam o Espírito, não apagueis, não extingueis, tá, o Espírito. Por isso Paulo disse, porém, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, não se embriague com as coisas dessa vida, mas encham-se do Espírito Santo. E como é que eu me encho do Espírito Santo? No conforto? Procrastinando? Sendo negligente? Andando fora da vontade de Deus? Jamais. Volte para a vontade de Deus. Volte para o propósito do reino de Deus. E você passará a dar frutos no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? O importante é saber que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Deus diz, não temas, não temas, eu vos sustentarei, sou teu escudo, eu sou contigo por onde andares, e eu multiplicarei a sua semente. Oh glória! Quando é que essa palavra se cumpre na nossa vida, irmãos? Quando estamos andando na vontade e no propósito de Deus. E qual é a vontade e o propósito de Deus? Dentre muitos textos que eu posso citar aqui, ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Bendito seja o nome de Jesus. Seja um com a palavra um contigo. E você verá grandes coisas do Senhor Deus na sua vida. Não fique pensando que andar de qualquer jeito, de qualquer forma, a bênção de Deus vai te alcançar, que não vai não. Agora, como Deus está no controle, Ele vai te exortar a você consertar a tua casa, consertar a tua vida, consertar o teu altar, para que Ele possa voltar a reativar as promessas, os objetivos e os propósitos de Deus na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Tá? Deus nos escolheu para desfrutar de suas bênçãos.
você está desfrutando das bênçãos de Deus, tá? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É interessante aqui, tá? Que se você pegar a cadeia de referência, tá? Dessa parte C do versículo, do capítulo 15, versículo 16, tá? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele não está dizendo uma parte, está dizendo tudo que o cristão, ao dobrar o joelho e pedir ao Pai, será feito. Mas você vai observar que primeiro a palavra tem que estar em mim e eu tenho que estar na palavra. Segundo, ele vai dizer que se for segundo a vontade, tudo que eu pedir segundo a vontade do Pai será feito. Não é segundo a minha vontade, irmãos. Não é segundo o meu bel prazer, tá? Então, isso aqui derruba por terra os neopentecostalistas aí que prega, tá? Que se você der tanto, Deus vai te dar tanto, que eu não quero entrar nesse assunto aqui, tá? Isso é balela. Deus não barganha com o homem, tá? Tudo que eu me vou mover no reino é por amor, por gratidão. Tudo que eu oferto no reino é porque o Senhor Deus já ofertou na minha vida, por misericórdia e graça. Bendito seja o nome de Jesus, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, tá? Vai falar que a bênção garantida para aqueles que amam a Deus. Quem verdadeiramente amam a Deus, a bênção de Deus já é garantida. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Segundo, as bênçãos de Deus são garantidas para aqueles que clamam a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Tá? Terceiro, a bênção de Deus é garantida para aqueles que creem. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por que Jesus disse que a manifestação plena da fé não acontece através de nós? Por causa da incredulidade do coração. Mas para aqueles que creem, a bênção de Deus é garantida. Eu estou provando dentro dos textos bíblicos para quem as bênçãos de Deus são garantidas, tá? A bênção de Deus é garantida para aqueles que não olham para trás. O texto vai dizer assim, tá? Quem lança mão ao arado, não olhe para trás, porque se olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Sabe qual é o contexto histórico aqui? Tá? As duas juntas de bois que estão puxando o arado e você está com a mão no arado e o arado está fincado na terra, você tem que estar olhando para frente, porque o arado está fazendo as covas para receber a semente e a cova tem que ser em linha reta. Quando você olha para trás, você perde o foco, a direção, e a cova vai ficar ondulada, tá? Por isso, o crente tem que estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, olhando para frente. Então perceba, tá? Que a bênção de Deus é garantida para aqueles que não olham para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não olho mais para trás.
Oh glória, eu não olho mais para trás, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam, tá? E avançando para as que estão diante de mim. Tem muita gente vivendo, tá? Mas o passado está dentro dele, lembrando das coisas do passado. Meu filho, deixa para trás, tá? Você é novo em Cristo, as coisas velhas se passaram, ficou para trás, avança para as coisas que estão para frente, é o que Paulo está afirmando e declarando aqui, tá? E avançando para as que estão diante de mim, tá? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Então eu declaro sobre a vida sua nessa oportunidade toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, tá? Então só recebe as bênçãos de Deus quem está inserido na palavra, e a palavra está inserido nele, para aqueles que vivem o propósito de Deus em suas vidas. É a palavra, tá? Deus nos escolheu para o seu propósito divino, para frutificar e desfrutar de suas bênçãos. Como temos respondido a este chamado? Quero que você reflita sobre esta pergunta, tá? Será que Deus errou em fazer a sua escolha? Deus errou em te escolher? Jamais. Jamais, tá? Não é Deus quem erra, somos nós que fazemos escolhas erradas, tá? E as consequências ruins vão acontecer quando fazemos escolhas erradas, tá? Ele conta conosco, jamais abrirá mão da sua vida, e Deus jamais vai abrir mão dos seus filhos. Quem abre mão de Deus, irmão, somos nós, miseráveis homens, tá? Deus jamais abre mão da sua vida, tá? Mesmo aqueles que estão afastados da igreja, mesmo aqueles que voltaram, tá? Como o cachorro ao vômito, a porca à lama, né? Então, mesmo esses, Deus está trabalhando para te resgatar de volta e te chamar, está te convidando de volta para você voltar novamente para os seus braços, tá? Basta tomarmos posse e a vitória já é certa em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa tarde, que o Senhor Deus derrame sobre a sua vida a plenitude, tá, das suas bênçãos sobre você. Encerro dizendo: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. Não me escolheste vós a mim, tá? Mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida, que o Senhor repouse a sua graça sobre você, que toda sorte de bênção do Senhor recaia nessa tarde sobre a sua vida. Tudo que está trancado na sua vida, eu profetizo portas abertas sobre a sua vida, tá? Tudo que você não compreendia, tá? Dentro deste texto, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, tá? E você passe a compreender em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém enfermo e doente nessa live, eu quero profetizar cura sobre a sua vida. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Que todo mal bata em retirada em nome do Senhor Jesus e repouse sobre a sua vida as bênçãos do Senhor Deus. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Até outra live, meus irmãos.